Fala São Paulino, fala São Paulina, aqui é o Rica, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre jogadores que talvez o São Paulo não fique, jogadores que o Belmonte também está querendo, né, que o Rogério tem conversado aí. E vamos falar também um pouco da estratégia de jogo aí, São Paulo e Avaí. O São Paulo precisa ganhar esse jogo aí para não descolar do pessoal lá de cima, tá bom? Então, quem não for inscrito aí puder se inscrever, dá aquele joinha, aquele like pra gente aí, ajuda bastante o canal. Beleza? Roda a vinheta. Do São Paulo! Pessoal, o São Paulo joga amanhã contra o Avaí, jogo importante às 19 horas lá em Floripa. Uma chance do São Paulo poder colar nos times de cima, porque o São Paulo joga fora e não é todo time que joga fora e ganha. Então é importante o São Paulo amanhã fazer um bom jogo, jogar mesmo com os desfalques que o São Paulo tem, a gente vai falar daqui a pouco. É importante o São Paulo ganhar amanhã e contra o Curitiba, porque o São Paulo pode dar uma arrancada aí, né? Depois o São Paulo pega o América em casa, o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Então é um mês importante para o São Paulo poder aproveitar aí, dar aquele arranque. Esses dois jogos agora, a princípio, são muito importantes para o São Paulo. O São Paulo, como a gente já falou nos outros vídeos, não conta com a Arboleda que está na seleção equatoriana, o Rafinha que tomou o terceiro amarelo e o Igor Gomes que foi expulso. Então, eu até queria ver aí comentários de vocês, ver o que vocês acham. O Rogério, ele tá vendo que o sistema 3-5-2 tem funcionado. Só que o Igor Gomes, ele tem jogado de segundo volante. O Igor Gomes é um motorzinho, então ele vai e volta e ele marca razoavelmente bem, né? Coisa que não acontece com outros jogadores. Por exemplo, o André Anderson já não é um cara que tem pegada no meio de campo. Então, o 3-5-2, no caso amanhã, como o Igor Gomes não joga, vai ser um sistema um pouco difícil. Talvez o Rogério não coloque, a não ser que ele coloque o Gabriel Neves, mas o Gabriel Neves é um pouco mais lento, né? Então, assim, se jogar o Miranda na sobra, o Diego Costa pela direita e o Léo pela esquerda, ele vai colocar o Igor Vinícius pela ala direita e o Reinaldo ou Wellington pela ala esquerda. Só que no meio de campo vai ficar um pouco aberto, porque como a gente falou, né, o Igor Gomes não joga. Aí ele ia colocar quem? Provavelmente o André Anderson, o Nestor e o Alisson. E o Caleri e o Luciano. Fica um time muito aberto, né? A gente já viu o jogo São Paulo e Ceará, o segundo tempo, mesmo jogando o Pablo Maia, o time ficou aberto. Então provavelmente o Rogério coloque aí um sistema de 4-4-2, né? Não necessariamente 4-4-2, mas com dois zagueiros, o Diego Costa e o Léo. Eu dou preferência para o Luizão, mas acredito que ele coloque o Léo. E aí ele colocaria no meio de campo um jogador mais de pegada. Comenta aí, fala o que vocês acham. O Rogério deveria jogar com um time mais leve, um time mais aberto ou um time mais fechado? Porque daí ele colocaria ou o Luan ou o Pablo Maia no meio. E continuaria com o Nestor mais à frente, né? E então, provavelmente a formação que ele vai utilizar amanhã, mais provável será de um time um pouco mais recuado, mesmo porque o Avaí tem jogado bem dentro de casa. É difícil ganhar do Avaí dentro de casa, né? E o retrospecto do São Paulo não ajuda tanto. Então, vamos ver o que o Rogério tem para amanhã, mas é um jogo importante, São Paulo precisa ganhar o jogo amanhã. Né? O jogador Éder, o São Paulo talvez não renove com ele. Né? É a mesma novela do final do ano passado. Provavelmente o Éder não fique no São Paulo, ele ficou esse ano aqui, mas a princípio o São Paulo deve reduzir esse custo aí para poder trazer um jogador driblador, né, que jogue, um jogador mais novo que jogue pela ponta. Nós vamos falar daqui a pouquinho aí sobre esse jogador aí que o São Paulo pode dar fazer uma proposta. É um jogador mais caro, mas que pode surgir uma proposta aí. O Colorado voltou a treinar, provavelmente volte contra o Curitiba. Pessoal, um jogador que o Independiente da Argentina talvez faça uma proposta aí é o Gabriel Neves. Então pode surgir aí na janela de julho agora uma proposta, São Paulo libera ele, né? Mas por uma compensação financeira aí, para que ele fique aí o restante do ano jogando na Argentina.
O São Paulo, eu estava pensando aqui, galera, 4 jogadores que o São Paulo, se colocasse em forma, se jogasse, mudaria o patamar do São Paulo. O Luciano precisava voltar urgente a jogar o que ele jogava, mais perto da área, né? Poderia jogar ali mais próximo do Caleri, é um jogador que precisa urgente voltar. O Luan, o São Paulo precisa do Luan, né? Já mostrou isso. O Rigoni, que não esqueceu de jogar bola, né? Não existe, né, o cara jogar com o Crespo e não jogar com o Rogério. E o Nicão. Então, assim, o São Paulo precisa urgentemente desses 4 jogadores, que esses 4 jogadores voltem a jogar para o São Paulo melhorar, né? Melhorar. O São Paulo deve ir atrás agora, com certeza vai atrás de um jogador rápido que jogue pelas pontas, né? Um jogador que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, um jogador mais caro, mas que o Belmonte falou que precisa. O São Paulo está carecendo desse jogador, né? Mesmo tendo o Caio ali, né? Menino que despontou agora aí, mas ainda não tem tanta experiência. O São Paulo precisa de um jogador, principalmente um jogador que jogue jogos internacionais, né, que tem um pouco mais de experiência, então São Paulo deve ir atrás agora, na metade do ano, atrás desse jogador. O Belmonte também falou que o São Paulo agora não prioriza goleiro e zagueiro. Zagueiro principalmente porque tem o Beraldo e o Luizão aí, né, meninos que jogaram a Sul-Americana, então provavelmente o São Paulo não vai atrás de zagueiro. Diz que não vai atrás de goleiro também, mas eu acho que São Paulo precisava de um goleiro mais experiente e melhor. Já falamos sobre isso aí. O Jandrei é bom goleiro, mas não é o número 1 do São Paulo ainda. Né? Vamos falar agora do jogador que o São Paulo provavelmente faça uma proposta, dê uma investida aí, um jogador mais caro, né? Jogador que joga na França, no Olympique de Marseille, o Luiz Henrique, bom jogador, jogador rápido. O Olympique não quer contar mais com ele, está querendo emprestar, né, mas está querendo uma grana. Então pode ser que o São Paulo faça essa proposta aí para o Olympique. Vamos ficar na expectativa, a gente atualiza aqui. É um jogador bom de bola, eu gostaria, acho que cairia bem no esquema do Rogério, né? E a gente vai acompanhar aqui, atualiza tudo isso aí para vocês, tá bom? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Gostaria muito de contar com o like de vocês, aquele joinha, tá bom? E quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí, ajuda o canal a crescer e a gente dá mais opinião aí, a torcida de São Paulo tem mais opinião nessa mídia alternativa, tá joia? Grande abraço aí, amanhã a gente vai fazer um pós-jogo, São Paulo e Avaí, e aí a gente se encontra novamente aí, tá bom? Grande abraço.